você comentou ali sobre segurança psicológica, eu queria até entrar um pouquinho mais nesse ponto, que assim, para mim, esse é um tema super importante, só que não, vamos dizer assim, nem sempre é tão fácil a gente conseguir fazer isso acontecer, né? Então, pensando que, por Sim, sem exemplo, numa dúvida. situação onde eu, líder, vamos imaginar que eu, líder, estou sendo muito pressionado para fazer alguma entrega, ou enfim, por conta de algum problema que está acontecendo ali. Nesse caso, tem algum jeito ali de eu tentar garantir uma segurança psicológica no time, sendo que talvez nem eu estou me sentindo seguro psicologicamente? Então, tem alguma coisa que dá para fazer nessa situação? Sim, eu acho que eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre isso, depois eu coloco nos anotações do programa, porque eu acho pressão uma anti-pattern, para ser sincero, eu já escrevi sobre isso também. Eu acho que tem, tá? E até a proposta que eu comento nesses textos e tudo mais, eu acho que permeia toda a minha carreira e todo o trabalho que eu produzo, eu acho que acaba indo nessa linha. Eu, eu tenho limitações aqui, tá? Na minha experiência, baseado puramente em empirismo, eu nunca vi, numa situação de crise, você chegar nos liderados, tratar eles como os adultos e falar assim, gente, a gente tem um problema, beleza? O problema é grave, eu preciso da ajuda de vocês. Se a gente não resolver, vai ser um prejuízo gigantesco para a empresa, a gente vai conseguir crescer ou algo similar. O meu emprego está em risco, de você está em risco e tudo mais. Me ajuda. Eu nunca vi as pessoas falarem, não, se vira aí, sabe? Porque elas foram ouvidas, elas foram contextualizadas. Quantas vezes a gente não comete esse erro como gestor de você tá sabendo de uma coisa que você foi em alguma reunião, alguma coisa similar, que você interagiu com outras áreas, com outros times, você está sabendo de coisas meio que confidenciais e tal, você não pode falar porque é alguma coisa mais crítica. Só que você trazer a importância daquilo sem expor detalhes confidenciais, eu nunca vi as pessoas assim. Se você realmente valorizar a opinião delas e coisas assim, eu nunca vi elas falarem, não, se vira aí, eu quero ver a empresa quebrar e tudo mais. A reação que eu vi sempre foi as pessoas se juntarem e falar, vamos resolver. E aí cabe a gente, como gestor, preparar o terreno, né? Então cancela tudo que não é obrigatório, me peça minha ajuda aí para, sabe, bloquear reunião inútil, alguma, sei lá, não inútil, né, mas que não é o momento, que não é prioritário agora. Então cabe a gente limpar a agenda dessas pessoas, colocarem elas para fazer isso com foco e tudo mais, e cuidar do bem-estar delas, sabe? Se alguém não está bem, não obriga a participação e tá tudo bem, sabe? Também tratar essa questão, esses respeitos né, as rotinas das pessoas, ao modo de vida delas, religião, o que seja, e tudo mais, e tentar fazer o melhor com os recursos que você tem. E aí a gente tenta brigar em outras frentes, né? Então, putz, eu não vou conseguir fazer, eu não vou conseguir atender essa crise com essa equipe. Aí você vai atrás de mais pessoas, pede ajuda de outro time, enfim, tem várias soluções para esse tipo de problema né, de falta de braço e tal, né? Enfim, mas basicamente isso, assim, é tratar os seres humanos como adultos, não esconder o que, né, não precisa ser escondido deles e pedir ajuda, sabe? Sim. Eu acho que não tem muito segredo, sabe? Quando você, pelo menos para mim, tá? Me perdoem, ouvinte, se eu estiver sendo ingênuo. Mas quando eu vejo as coisas dessa forma, a pressão se torna obsoleta. Porque eu respeito quem eu estou pedindo, né, que faça alguma coisa e eu trato essa pessoa como um ser humano e tudo mais. Então, sei lá, a pressão me parece que ela vem muito dessa posição de você é um recurso que vai agir de acordo com o que eu estou mandando, né? E não uma pessoa que precisa ser convencida de que isso é bom para nós dois. Pelo menos é a postura que eu tento fazer, né? Enfim, nem tudo vai ser agradável, eu sei, nem tudo, né? Todo mundo vai querer fazer tudo, mas, enfim, acho que se conversar corretamente, enfim, explicar os motivos, as pessoas tendem a engajar. Pelo menos eu falo pela minha perspectiva aqui, né? Sim, sim. E é aquela coisa, né? Então, quando a gente começa a atuar como líder, é natural que a gente normalmente ouça falar muito, né, sobre liderança ali e sobre a importância da gente, vamos dizer assim, servir como uma certa forma de filtro ali para a equipe, né? Então a gente não vai passar tudo que a gente recebe para a equipe do jeito que a gente recebe. A gente Sim, tem que filtrar isso de alguma forma, que faz total sentido. Só que o problema de talvez levar isso para o extremo é que talvez você esteja sendo muito pressionado e você trata a equipe como se nada tivesse acontecendo. O que não é nada legal. Então, eu sim, achei muito legal que você trouxe justamente por isso, né? Que beleza, pessoal, vamos conversar aqui, tá acontecendo esse problema. Todo mundo tem que estar ciente disso, entender a importância daquilo e, beleza, como é que a gente consegue se organizar aqui para conseguir sim. resolver isso de alguma forma, né? Então, acho que esse lado de deixar claro para as pessoas que algo está acontecendo,
para que elas entendam, talvez até alguma decisão ali que, enfim, fuja um pouco do que normalmente acontece na equipe, isso é super importante. Então, sei lá, vamos dizer que a equipe, por exemplo, ela valoriza muito testes automatizados. Pô, beleza, legal. Mas é que naquele momento, cara, tá acontecendo um bug em produção que a gente não tem tempo de criar teste. A gente só tem que resolver o problema, pelo menos a priori. Tem que botar alguma coisa em produção que funciona. Sim. Então, vamos dizer assim, o objetivo inicial não é botar teste, é resolver o problema em produção. Depois a gente coloca teste, não tem problema nenhum. A gente para fazer isso, inclusive. Mas se essa importância não for passada para a equipe, se a equipe não entender isso, daí realmente fica difícil, né? Porque a equipe vai fazer talvez de um jeito que o líder não vai gostar, que, enfim, para aquela situação a coisa não se encaixa tão bem. Então, acho que tratar as pessoas como adulto, né, igual você comentou, acho que esse é um grande passo inicial ali para a gente garantir que tá todo mundo pelo menos entendendo qual é o problema, qual é a direção que deveria estar caminhando, ainda que nem todo mundo concorde, pelo menos todo mundo sabe para qual caminho que a gente está arrumando, e beleza, vamos lá, a gente pode eventualmente discordar e mesmo assim vamos embora, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Sim. Bom, acho que isso foi um excelente complemento, não tem muito o que falar além disso, assim, além da gente preparar o terreno, né, e tentar fazer o melhor possível e tudo mais, né? Eu achei engraçado esse ponto que você comentou dessa pressão, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, assim. A gente não pode nem, por exemplo, não usar a pressão como ferramenta de gestão, só na base da força, né? Tratar todo mundo na base né? Como se fosse um moedor de carne e, sei lá, se quebrou, troca. Também acho que não é legal. Também nem proteger demais, porque eu acho que ninguém cresce, né? Nesse cenário. Mas eu acho que é um equilíbrio mesmo, assim, não tem muito... É complicado porque a situação assim, é caso a caso, né? Então, acaba sendo um cenário que eu acho que é só trazer para, assim, não é trazer a pressão, mas é explicar a importância do jeito certo. Não tem, acho que muito mais E na dúvida, comentar além disso, sim, sabe? sim. Na dúvida não custa conversar com uma pessoa, talvez uma liderança mais sênior e tal, para, enfim, ser aconselhado ali, né, do que pode ser feito e tal. Acho que pode ser uma Sim, alternativa. sim, ninguém tem todas as respostas, né? Enfim, Sim. faz parte, né? E O que eu posso trazer, alguma coisa nesse sentido, né? O que é permitido, né? Assim, expor informação, coisas assim. Eu acho que ajuda a pedir uns conselhos mesmo, sim, de fato. total.